Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor André Garcia, sou diretor de escola concursado da Prefeitura de São Paulo e a gente vai fazer uma sequência aí de pelo menos 4 aulas sobre projeto político pedagógico, começando desde o princípio, num campo mais filosófico, mais da metodologia, mais do planejamento em relação à própria vida e como isso se reflete dentro da unidade escolar, dentro da nossa escola. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é sobre o projeto de vida. Quando a gente fala em planejamento político-pedagógico ou projeto político-pedagógico, a gente está falando sobre alguns aspectos importantes. O primeiro deles é sobre a vida. O segundo deles é sobre a sociedade que estamos inseridos. E esses dois elementos, como eles influenciam, eles impactam a nossa escola. Então, essa primeira aula a gente vai trabalhar esses pontos importantes. O que é um projeto de vida, o que é um projeto de sociedade e como pensar nessa perspectiva nos faz entender e compreender sobre o projeto político da escola. Mas vamos lá então. Então, o primeiro ponto é por que os seres humanos eles planejam? Qual que é a intencionalidade do ser humano em planejar? E aí é legal a gente pegar um matemático chamado Biratan D'Ambrosio. Ele vai dizer o seguinte: o homem executa seu ciclo vital não apenas pela motivação animal de sobrevivência, mas essa execução ela é subordinada à sobrevivência de objetivos maiores, muito mais do que é a sobrevivência pela vida, que ela vai para o ponto da consciência do saber fazer, da maneira como nós compreendemos a nossa consciência de vida. Isto é, faz porque está sabendo e sabe estar fazendo. Uma perspectiva meio existencialista de Sartre, aquela ideia do para si e em si, é a ideia da consciência da minha existência nesse mundo. Eu apenas não respiro e vou vivendo para sobreviver, mas eu sei qual é o meu caminho a ser percorrido. De repente, quais são os meus propósitos pelas quais eu estou aqui, seja elas apenas no mundo físico ou numa perspectiva metafísica, digamos assim. Então essa frase ela revela essa diferença entre essa inteligência concreta do mundo animal e a inteligência abstrata do mundo dos seres humanos, porque ela diferencia não só a razão, mas a capacidade que nós seres humanos temos de agir com consciência. Então nós planejamos porque temos consciência da nossa existência. E é fundamental, ao ter consciência da nossa existência, de que eu vivo não apenas por uma mera sobrevivência, mas eu vivo para objetivos maiores, faz com que nós planejemos a vida, faz com que a gente planeje a sociedade, faz com que seja também o planejamento educacional. Então, a escola, como um ambiente também ligado à vida, ela planeja desde o início o seu processo de execução. Não é nada pautado numa aleatoriedade, mas há um planejamento maior da rede da qual a escola está inserida, há um planejamento das diretorias regionais, mas a escola precisa compreender o território onde ela está inserida, quais são as questões que afligem, que impactam aquele território onde a escola está e
qual é a compreensão, a abordagem sobre a educação daquela escola, aonde aquela escola quer chegar de forma específica. E a grande pergunta é: o que é um projeto? Se nós temos que projetar, então o que significa um projeto? Então, um projeto não é apenas um documento e uma formulação a preencher, não é algo proforme. Eu faço porque a legislação assim me obriga. Mas é, antes de tudo, olha que legal, uma intenção de intervir na realidade. Então, há uma realidade concreta da escola. Esse planejamento ele entra com uma forma de intervir nessa realidade e gerar um outro processo, e gerar um outro caminho. E para isso são 3 elementos centrais de acordo com Machado, que diz o seguinte: há uma escolha intencional, dessa escolha há uma ação, e dessa ação a geração de valores. Então, todo o projeto ele nasce de uma leitura crítica da realidade. É fundamental isso. Tem que ter o olhar crítico da realidade, a decisão consciente de agir sobre esta realidade a partir dos valores culturais e históricos onde essa escola está inserida. O próximo passo é agir diante dessa análise. Então, projetos se lançam ao mundo, transformando o sujeito e a realidade ao seu redor. Ele não pode ser um elemento abstrato, ele tem que partir da realidade. Não existem projetos sem movimentos, não existem projetos sem fazer. Então, pode ser que tenha lá o PPP da escola, construído pela coordenação pedagógica, construído pela direção, porque tem que apresentar num determinado momento do ano, só que ele não é revisitado, as professoras e os professores não sabem que existe, a comunidade escolar não sabe que existe, então, portanto, se houve lá, um determinado momento, algo no copiar e colar, e não há um processo de ação, então não há um projeto, a escola não tem projeto. A escola não sabe para onde estar indo. E fica aquela questão que a Alice pergunta para o gato sobre o caminho, o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? A Alice diz, não sei. Então, o gato responde, se você não sabe, qualquer caminho serve. E a ideia aqui é, qual é o norte para qual nós vamos? Aonde a escola quer chegar? E a partir daí nós temos valores. Então, as metas, os desejos que são históricos, são culturalmente situados e socialmente acordados diante da comunidade escolar, ele não é neutro. Por isso ele é político. Ele não é descontextualizado. Ele não tem uma neutralidade. Ele tem sim uma intencionalidade. Diante do contexto que me é apresentado, eu tenho intenções e essas intenções me levam a uma ação e essa ação me leva a um norte, a um caminho. Então, o MEC, principalmente a LDB, ele acrescenta que esses projetos, tanto de vida quanto o projeto político-pedagógico nas escolas, eles são dinâmicos. Eles usam até um adjetivo de zigue-zagueantes. Ou seja, esses projetos que são revisitados todos os anos, eles não são lineares e eles vão se ajustando às circunstâncias e às interações sociais da escola. Então esse é o caminho pelo qual nós percorremos. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente também fala de projeto de aprendizagem. Então, o Kahane Dayhoe, ele fala que na sociedade contemporânea somos chamados a escolher e decidir continuamente. Essa capacidade não é inata, ela se aprende fazendo, é um processo de se aprender fazendo, que parte do erro, da reflexão do erro, a fim de a gente continuar um rumo nesse processo. Então, aprender é sempre fazer escolhas. Então, ao longo do processo, a gente sempre vai fazer algumas escolhas, até porque a educação ela é um elemento flexível, ela não é estático.
A sociedade, as pessoas, elas vão mudando conforme os contextos culturais, econômicos, sociais, históricos, e a educação ela não está hermeticamente fechado lá construída no século XIX. Ela precisa compreender a sociedade aonde ela está inserida e a partir daí tornar-se relevante a partir dos seus aspectos metodológicos, das suas abordagens, da sua didática. Então, o papel da escola nesse sentido se aprende a escolher condição de autonomia. Então, cada unidade escolar, cada comunidade escolar tem autonomia para entender o caminho que precisa seguir. Então, a escola que não oportuniza projetos está formando, olha só que interessante, sujeitos que são dependentes, o oposto do que nós compreendemos sobre uma educação democrática. O oposto da autonomia. Certo? Então, o papel da escola. Escolha como objetivo de aprendizagem, responsabilidade pelas suas próprias decisões e a formação de sujeitos autônomos que refletem sobre o erro como método. E a partir daí, quando vem essa ideia da reflexão sobre o erro, vem algo que nós chamamos de avaliação formativa. Avaliação formativa. Então, quando a gente vê o PPP, a gente vê, em primeiro lugar, o caráter político dele. Ou seja, ele não é neutro, há uma intencionalidade. Há um caráter técnico. Ele é técnico, ele tem metodologias a serem seguidas. E um caráter filosófico. Então, a técnica são os meios eficientes para obter os resultados desejados. Político-social, quais são as finalidades políticas, quais são as finalidades sociais, ou seja, para quem e para quê. Então, a escola, esse planejamento, o caminho que nós estamos seguindo, o norte que nós estamos desejando é para quem e para quê. Há uma questão política, filosófica, que vai da visão de mundo do ser humano. Então há uma perspectiva antropológica nesse sentido, em que eu preciso colocar a criança, eu preciso colocar o estudante na centralidade do processo. E a visão do professor muitas vezes é uma visão antropológica, que ele entra dentro da sala de aula e ele compreende as especificidades daquele grupo. E por fim, científica. Não se pode planejar sem conhecimento da realidade. Então, a gente observa muitas vezes as escolas muito pautadas lá no século XIX e a gente não consegue compreender a realidade das nossas crianças, dos nossos estudantes e, portanto, não torna-se uma escola relevante. Então, separar o técnico do político é um equívoco histórico que gerou planejamentos apenas burocráticos, desconectados da realidade da pessoa, e a escola não se torna relevante. Então, 3 níveis desse planejamento educacional. O planejamento se organiza do mais abrangente para o mais específico. 3 grandes planos devem dialogar entre si. O primeiro é o planejamento de ensino, que vai do nível da sala de aula, que são os planos do curso, da unidade, da aula. Esse nível de planejamento de ensino, ele que está lá no chão da escola, é o cotidiano do professor. Tem a ver com o cotidiano do professor. A gente passa para um planejamento um pouco mais global dentro da unidade escolar, que é o PPP, é o Projeto Político Pedagógico. Tem os artigos 12º e 14º da LDB. Eu tenho um curso específico de LDB, foi contemplado, vai lá nas minhas aulas. E por fim, nós temos então o cotidiano do professor, nós temos o planejamento da escola e nós temos o planejamento do sistema da rede educacional. Então, nas esferas federal, estadual, municipal, cada esfera tem essa autonomia para desenvolver as suas redes, sempre tendo como base o PNE, que é o Plano
Nacional de Educação, que serve também como condutor, fio condutor desse processo da construção de um currículo de cada uma das redes, tá certo? Essas metas, elas são desenvolvidas pela CONAI e ela tem sempre a durabilidade de 10 anos. A cada 10 anos se traz quais são as metas em que a educação pública brasileira ela deve percorrer. Então, quando essa cadeia ela se rompe, principalmente nessa questão do técnico político, de tirar o político e apenas olhar o técnico que vai burocrático ou ao contrário, quando o plano de aula ignora o PPP e o PPP ignora as diretrizes nacionais, o planejamento perde sentido e coerência. Ok? Perde sentido e coerência. Nós temos uma tríade conceitual, que é a identidade, que é historicamente construída. Nós temos que então é o primeiro elemento a ser identificado, que dá o contexto material para a formação do projeto, que tem que ser construído com todos dentro de um contexto histórico do território, e a partir daí vem a parte da ação, que é a realidade. Então ele não pode ficar apenas no papel, ele precisa ir para a realidade. Então, quando a escola desconhece sua própria identidade, seus projetos ficam sem raiz. E sem raiz não há transformação possível. Então esse mapa mental mostra exatamente essa conexão entre identidade, o projeto que vai analisar essa identidade e propor transformações e o mundo real a ser transformado. Para a gente terminar, para pensar um pouquinho no concurso público, quando cair essas questões, os pontos que mais aparecem nas provas sobre esse tema são o Lucchesi, que fala das 4 dimensões. Então, o planejamento possui 4 dimensões, simultâneas e integradas. Então, guardem essas 4 dimensões. É a dimensão técnica, político-social, político-filosófica e a científica. Elas nunca podem estar separadas. Vai naquele slide, 2 slides atrás. O Machado, principalmente na LDB, mostra que os projetos nascem dos valores históricos e culturais e, portanto, eles vão se modificando ao longo dos tempos, dando esse caráter dinâmico e de zigue-zague. Eles utilizam termos zigue-zagueantes e podem ser individuais ou coletivos. O Kahane e o Dayhoff, ele falam da autonomia do processo pedagógico. Então, aprender a escolher e a responsabilizar pelas suas escolhas é uma condição para a formação de sujeitos autônomos. Uma escola que não tem um PPP que de fato se desenvolve, ela é uma escola que não desenvolve autonomia. E, portanto, os 3 níveis do PPP, que tem a ver com o sistema educacional, o PPP da escola e o ensino propriamente dito em sala de aula, mostrando principalmente que o PNE é a base legal desse processo, mas que ele precisa ter esse olhar coletivo na escola pelo PPP, pelo projeto político-pedagógico, e isso vai influenciar no cotidiano escolar, na sala de aula, com os nossos professores. Ok? Nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai agora, a partir daí, aprofundar os elementos do propriamente dito do projeto político-pedagógico, tá bom? Encontro vocês na próxima aula.